Olá a todos e todas. Gostaria inicialmente de agradecer a coordenação do Congresso pelo convite à participação da mesa. Minha fala se intitula A Questão Animal e os Bovinos de Kerma em busca de percepções endógenas núbias à dominação faraônica. E eu inicio situando essa busca por percepções endógenas núbias a partir das reflexões tecidas por Joseph Kizerbo na introdução do primeiro volume da coleção História Geral da África, segundo o qual é fundamental que se busque observar a história das sociedades africanas a partir do seu interior. Nesse sentido, o objetivo principal dessa fala é levantar algumas hipóteses em torno de práticas e percepções endógenas de Kerma, mesmo durante um período de dominação faraônica. É importante também situar o sítio arqueológico de Kerma inicialmente na literatura ocidental. Primeiramente, ele foi descrito por viajantes e exploradores que o visitaram no século XIX, registrando a paisagem sudanesa e os dois monumentais defufas presentes ali na região. Posteriormente, serão realizadas as primeiras expedições arqueológicas em Kerma, iniciadas pelo arqueólogo estadunidense George Eisner, que escavou em Kerma de 1913 a 1916 e interpretou o espaço enquanto um assentamento egípcio na Núbia. Uma interpretação pontuada por concepções bastante difusionistas e egiptocêntricas. Depois, na década de 70, missões suíças dirigidas por Charles Bonnet no antigo espaço urbano e na necrópole, além do assentamento faraônico de Duquiguel, trarão a concepção de Kerma enquanto área central do expressivo Estado Núbio de Kush. A partir de 2002, Mathieu Honiguer dirige as missões suíças, ampliando a área de exploração arqueológica nas regiões desérticas no leste do Vale do Nilo. A partir dessas prospecções, sobretudo as suíças, foi possível se perceber a complexidade do estado de Kerma na realidade histórica da Núbia, tendo duração de aproximadamente um milênio, dividido em 4 períodos principais: Kerma Antiga, Kerma Média, Kerma Clássica e Kerma Final, como é possível observar no lado direito do slide na cronologia proposta por Gracian. No lado esquerdo do slide, o mapa nos mostra a expressiva expansão do poder de Kerma sobre praticamente toda a Núbia, a partir dos pontos com assentamentos de cultura material kermita, principalmente na primeira metade do segundo milênio antes de Cristo. Aqui focamos no espaço da necrópole oriental de Kerma, situada a 4 quilômetros a leste da antiga cidade. O cemitério possui mais de 40 mil enterramentos em formato circular, situados em todos os períodos da cronologia, e a progressiva acumulação de bens mortuários e heterogeneidades nos mostram um aprimoramento de estratificações sociais da população de Kerma com o passar do tempo. Algumas tumbas do período clássico, mais situadas ao sul, inclusive, são bastante expressivas, tendo até 90 metros de diâmetro. Mas se tem algo presente em todos os períodos de Kerma, como aponta o bioarqueólogo da missão suíça Louis Chailly, esse algo é o uso de itens funerários de origem bovina no cemitério, como, por exemplo, mortalhas de couro colocadas embaixo dos corpos enterrados, mas como pode ser visto na foto aérea do lado direito do slide, da tumba KM-253, do período médio de Kerma, aqui principalmente observamos a instalação de dezenas e até milhares de crânios bovinos alinhados na curva na parte sul de algumas tumbas mais abastadas, com a fronte dos crânios voltada ao eixo da tumba, onde se situava o corpo. Louis Chailly, o bioarqueólogo da missão suíça, sugere a posição desses crânios nas tumbas como se estivessem mimetizando um rebanho que em vida se ligaria, possivelmente, à pessoa enterrada, talvez demonstrando a influência política e econômica, talvez até régia e religiosa daquela pessoa dentro de uma sociedade eminentemente pastoril. Entre esses arranjos de crânios bovinos no cemitério de Kerma se apresentam alguns muito raros, exemplares de crânios bovinos com chifres artificialmente deformados, descobertos e analisados pelas missões suíças em 94. Nas análises mais recentes, foi estimado que as deformações teriam sido feitas de forma gradativa, usando nós e cordas desde os primeiros anos de vida do animal, a fim de alterar a direção do crescimento dos chifres. Na tabela no lado esquerdo do slide, baseada na análise de 2012 feita por Mathieu Honiguer e Jérôme Dubosson, dentre as 27 tumbas decoradas com crânios bovinos no cemitério, só 9 apresentam chifres com essas deformações.
Nessas 9 é possível se ver 2 tipos de modificações. A mais comum das duas é com os chifres deformados a fim de apontar para frente e para cima na mesma direção ou até se cruzando, com incidência de um crânio com essa deformação para 8 crânios com chifres inalterados. A outra deformação consiste na modificação de um só chifre para que ele cresça na direção oposta ao sentido natural, para o lado ou para baixo. Ela é muito rara, como se pode inclusive observar na tabela, tendo a proporção de um crânio assim para 500 crânios com chifres normais no cemitério. Isso nitidamente nos mostra uma prática bastante peculiar e significativa na esfera funerária e, com certeza, também no campo das atividades pastoris e do poder dentro de Kerma. Essa peculiaridade, inclusive, se mostra na própria disposição dos crânios, como nesse plano aéreo da tumba 185, do período médio de Kerma, onde os crânios com chifres deformados se alinham numa fileira nítida só deles, em meio às fileiras de crânios de bois e bezerros com chifres normais. Alguns estudos encaminhados pela equipe suíça buscaram interpretar essa prática de deformação de crânios de bois, partindo de paralelos etnográficos em comunidades pastoris no leste africano contemporâneo. Algumas pesquisas feitas também pelo veterinário Maurício Gioli apontaram para a ocorrência de ritos de alteração de chifres bovinos feitos por sociedades da África Oriental e associados à prática do chamado animal favorito, na qual homens destacados da sociedade escolhem cada um deles um boi como seu favorito, modificando os chifres desses bois em rituais bastante complexos para os diferenciar dos demais bois, em paralelo com o próprio destaque social que o pastor tem na sociedade, como mostram, inclusive, as fotos aqui do slide. Isso, de certa forma, nos sugere a inevitável reflexão em torno da importância dos bovinos com chifres alterados ao longo da vida e sacrificados nos funerais de pessoas distintas de Kerma. Aliás, desde o começo do século XX, a antropologia já vem percebendo essa importância dada aos rebanhos de bois no leste africano, o que o antropólogo Melville Herskovits, inclusive, chamou de o complexo do gado na África Oriental, quando essa ampla percepção de riqueza projetada no gado pelas comunidades pastores daquela região foi observada por ele. É, inclusive, muito válido se pensar na própria questão animal que essas análises etnográficas instigam na percepção antropológica e que, como diz a antropóloga Bárbara Nossky, apontam para a relevância do papel dos animais nas sociedades humanas para além da mera subsistência. Interrompendo o auge de Kerma no seu período clássico, o avanço egípcio na metade do segundo milênio parte em direção à Núbia, buscando reconquistar as antigas fortalezas egípcias situadas em Uawat, na região norte, além de empreender expedições em Kush, no sul, e combater a expansão do poder de Kerma, inaugurando o período conhecido dentro da egiptologia como Reino Novo, né, abarcando a 18ª, a 19ª e a 20ª dinastias faraônicas, e expandindo as áreas de ocupação e exploração egípcia, como o mapa da esquerda do slide mostra na região mais acinzentada. Depois de uma série de vitórias militares e negociações com elites locais, o Egito empreende uma série de construções de cidades templárias na região da Núbia, impulsionando a dominação através, sobretudo, da introjeção cultural egípcia sobre as elites que deveriam ser subordinadas ao comando de um vice-rei egípcio na Núbia. Nas tumbas egípcias dessa época, algumas representações vão explorar justamente essa esfera de dominação egípcia, trazendo imagens da cerimônia de apresentação do Inu, onde os membros das elites estrangeiras são retratados ofertando bens de prestígio e espólios ao faraó e à sua corte. Uma dessas representações se encontra na câmara inicial da tumba tebana de número 40, em Kurnet Murai, identificada como de propriedade do vice-rei em Kush, chamado Rui, da época do governo do faraó Tutankhamon. Na primeira fileira da cena de entrega de tributos da Núbia, prisioneiros e membros da nobreza de Uawat caminham em direção ao faraó, oferecendo presentes como ouro e itens de madeira. Na segunda fileira, 10 personagens identificadas nos hieróglifos como sendo da nobreza de Kush seguem em cortejo, alguns deles ajoelhados, outros em pé, como se pode ver, oferecendo ouro, peles e caudas de animais, além de uma girafa. Atrás desses cuxitas, 2 homens egípcios aparecem no fim da cena guiando 4 bois, que também são oriundos de Kush.
Focando nesses 4 bois específicos, vindos com o tributo de Cush, é interessante notarmos as variações no desenho dos chifres deles, o que é bem comum na iconografia egípcia, que costumava retratar chifres de bois egípcios, geralmente em formato de harpa, e bastante proporcionais um ao outro. É possível notar também as representações de cabeças núbias pintadas entre os chifres desses bois, além das mãos humanas saindo das pontas desses chifres. Talvez símbolos egípcios para demonstrar esses animais enquanto elementos exóticos de uma cultura subordinada, ou que eventualmente possuíam algum significado específico às pessoas que os enviaram do Egito. De qualquer forma, é possível notar aqui a persistência de práticas que, na perspectiva das elites locais de Kerma, agora sob a dominação egípcia, se amarram a tradições pastoris cotidianas e funerárias bastante antigas e significativas, como já pode ser visto. É possível supor que a prática da deformação de chifres de bois enquanto um simbolismo de poder não só permaneceu no sul da Núbia, como manteve o seu direcionamento agora voltado à nova realidade colonial, o que nos mostra a complexidade das configurações culturais da Núbia diante de tradições locais diversas, mesmo que sob uma dominação faraônica pretensamente hegemônica. Muito obrigado.